Boa noite pessoal. Estamos aqui ao vivo, né, pela página do Centro Espírita, né, do Núcleo Espírita Caminho da Luz de Piumhi. Meu nome é Tiago, eu falo aqui de Divinópolis, Minas Gerais, né, e é com satisfação, né, com alegria, com prazer que a gente está aqui ao vivo com vocês, né? Se alguém tiver ao vivo aí, gente, é a minha primeira live, né? Primeira vez, né, que eu tô aqui ao vivo. Boa noite, a Lindalva Guerra já colocou aqui boa noite, né? Só para me situar aqui e ver que tem alguém me ouvindo, né? E me vendo. Boa noite, Francisco. Boa noite, o pessoal tá chegando aí, né? É uma satisfação para mim poder estar aqui, né? Ana Cristina, aí, minha querida, tudo bem, né? Grandes amigos, né? A gente fez muitos amigos aí em Piumhi, né? O Divino pelo convite, muito obrigado, né? O João Barbeiro, saudosa Maria Vilma, né? Dá um abraço nela, a Lívia, a Jennifer, né? É uma satisfação pra gente. O povo tá chegando aí, né? Eu agradeço, estamos aqui alegre de Divinópolis, né? Para passar por esse momento um pouco conturbado, né? Que nós estamos vivendo. Então o Divino, né? Aí de Piumhi, ele me fez esse convite, né? Com alegria que a gente está aqui. A gente vai pedir a espiritualidade que nos acompanhe, né? Que nos inspire, que nos intua, para que a gente fique dentro do tema, né, daquilo que foi proposto e que a gente tente compreender da melhor forma possível esses ensinamentos, né, esses conhecimentos que a espiritualidade nos traz. Né? Vamos pedir aí a Jesus e toda a espiritualidade que nos acompanha, para que a gente tenha um pouco. Vocês podem mandar alguma pergunta ao Nória. Boa noite, Nória. Né, se vocês quiserem também interagir, tá, gente? Mandar alguma pergunta. Eu gosto muito de conversar, né? Vocês aí de Piumhi que já me viram, sabe que eu gosto muito, né, de conversar. Então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta por aqui, nós estamos aí à disposição. O tema, né, que a gente se propôs a conversar aqui um pouquinho é a felicidade não é deste mundo. Né? A felicidade não é deste mundo. Vamos tentar entender aí, né, o que a espiritualidade quis nos dizer, né, quando eles nos falaram isso. Eu estou aqui também na outra página que eu vou compartilhar na minha página também, então todo mundo aqui ao vivo. Isso, pronto. Bianca, é um prazer estar falando com vocês, Valquíria. É isso aí. Isso. Publicado. Gente, essa mensagem, ela está no e o impacto que ela causa quando a gente ouve isso, né? Vocês há de convir comigo que é um tema intrigante. Né? Como eu disse, o pessoal está chegando aí, né? É a minha primeira live, tá, gente? Vocês desculpem aí os erros, mas é a primeira vez que a gente está. Eu até estava passando perfume ali há pouco, quase que a gente atrasa um pouquinho, mas é a minha primeira live, e então vamos conversar um pouquinho. Né? É um tema intrigante, porque à primeira vista a gente pensa assim, nossa, mas tudo que a gente mais quer, tudo que o ser humano mais quer nessa vida é ser feliz. Né? Então vocês concordam comigo que aquilo que a gente mais almeja, tudo aquilo que a gente faz, todas as decisões que a gente toma, né, são decisões aí às vezes que afetam dezenas de pessoas à nossa volta, ou decisões que podem afetar milhões de pessoas à nossa volta, né? Todos nós tomamos decisões todos os dias que podem afetar as pessoas, e tudo aquilo que a gente faz é almejando ser feliz. Tudo que a gente busca, tudo que a gente tenta fazer é almejando ser feliz. Então, não existe ninguém que acorda num belo dia e fala assim, nossa, né, hoje eu vou ser infeliz demais da conta. Né? Hoje a minha meta hoje é ser infeliz. Né? Não tem como. Né? Isso não existe, porque todos nós buscamos a felicidade. Então aí vem um espírito, né? Vem um filho de Deus e nos diz assim, lá no Eclesiastes. Né? Muita gente tem dúvida dessa frase, se foi Jesus, se não foi Jesus que disse, se ele falou, se ele não falou, mas na verdade essa frase está no Eclesiastes. Então vem um espírito bendito e ele fala assim pra gente, a felicidade não é deste
realmente pensar um pouco melhor e pensar assim, mas espera lá, então quer dizer que nada do que eu vou fazer nesse mundo aqui, eu vou conseguir ser feliz? Autenticamente, genuinamente, assim como a felicidade genuína é. E esse Espírito vira pra gente e fala isso então. Salomão no Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Não parece ser muito contraditório. Né? E é interessante que o Espiritismo resgata essa frase, né, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. É um capítulo que você vai ler e você vai um pouco meio que desanimando, né? A Rose dando boa noite, Rose. É um capítulo que a gente vai ler e a gente começa um pouco a desanimar, porque ele só fala, teoricamente, de coisas que a gente não quer ouvir e de coisas que a gente não quer compreender. Então você pega o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, você vai ver lá artigos do tipo assim, mortes prematuras, infelicidade real, perda de pessoas amadas, suicídio e loucura, melancolia. Nossa, você vai vendo aqueles capítulos e vai te dando um revertério, né? Tanto que eu acho que os espíritos sabiam disso, e por isso que no capítulo 6, né, Luciele, boa noite, no capítulo 6, eles falam do Cristo Consolador, porque tem que consolar. Depois de falar de tantas questões, assim, né, tormentos voluntários, então depois de falar de tudo isso, tem que consolar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no capítulo 5, né, lá dentro dele, tem um artigo, né, chamado justamente esse tema que a gente está aqui discutindo, né, que a felicidade não é deste mundo. E quando a gente vai ler esse artigo, né, ele é de um espírito chamado Nicolas Madeleine, François Nicolas Madeleine. E esse espírito, ou se não, ele se intitula ou François Madeleine. E ele fala assim pra gente, eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Diz o homem em todas as posições sociais. Olha a frase desse espírito. Eu não sou feliz. A felicidade não é para mim. Diz o homem em todas as posições sociais. Então isso já é um baque, porque às vezes a gente tenta pensar que a felicidade ela tá circunscrita, né, a posições sociais, né? Ao quanto que eu tenho, ao tanto que eu ganho, a posição social que eu galgo, que eu galguei, né? E esse espírito ele vem fazer isso pra gente, já é uma rasteira, não é? Eu não sou feliz, diz o homem em todas as posições sociais. Eu gosto de citar muito um exemplo, né, quando eu falo sobre isso, que é do Jim Carrey. Né? As pessoas conhecem o ator, né, o humorista, o Jim Carrey. E o Jim Carrey ele costuma brincar e ele costuma dizer assim, né? Na verdade, brincar não. Quando ele fala da forma mais séria possível, né? Ele nos diz que todos deveriam ter o poder que ele tem. Boa noite, Ana Paula. Né? Ter o poder que ele tem, o dinheiro que ele tem, o status que ele tem. Então ele diz assim, eu gostaria que por apenas um minuto todas as pessoas do planeta tivessem tudo isso, para eles descobrirem que ainda não é isso que traz felicidade, para eles descobrirem que ainda não é isso que eles almejam. Então é uma frase forte, né? É uma fala forte desse ator. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Sobre a felicidade, esse momento complicado que nós estamos vivenciando, que a nossa humanidade está vivenciando. Então é um momento ideal para a gente refletir um pouco, né, sobre essas questões. Eu gosto muito do livro Céu e Inferno, né? Lá o fala que a felicidade está condicionada à perfeição do espírito. Olha que interessante. A felicidade está condicionada à perfeição do espírito. Ou seja, quanto mais imperfeito é o espírito, menos felicidade.
quanto mais chegando ao grau de felicidade, de perfeição, mais felicidade. Boa noite, Terezinha. Então, o que eles estão nos dizendo isso? Eles estão dizendo que o nosso grau de sofrimento, ele está atrelado às imperfeições que nós apresentamos. Então, uma pessoa que apresenta 3 imperfeições, vaidade, orgulho, egoísmo, por exemplo, ela é mais triste, no sentido de sofrimento, ela sofre mais do que aquela pessoa que possui apenas uma. Oi, Neuza, boa noite. Ela é mais infeliz do que aquela que possui apenas uma imperfeição. Compreendem? Então, quanto mais imperfeições possui o espírito, menos feliz ele é. Menos feliz. Boa noite, Crislaine. Então, como que funciona isso, gente? Nós sofremos as consequências daquela imperfeição apresentada. Então, por exemplo, uma pessoa é abandonada por alguém, certo? Ou senão ela está tendo uma doença que está acometendo muitas pessoas. Ela está tendo uma doença, ou ela foi abandonada. Né? E ela vira e diz assim, nossa, mas eu não poderia adoecer. Não eu. Nossa, eu não poderia ser abandonado. Não eu. Não é? E ela sofre por isso. Ela sofre não é por causa do abandono em si. Ela sofre não é porque a doença a acometeu. Ela sofre devido ao orgulho que ela possui em achar que ela não poderia ser abandonada. Em achar que ela não poderia ser acometida de uma doença. O Schopenhauer que costuma dizer isso. Ele costuma dizer que uma das nossas gratas felicidades que temos no mundo é quando a ovelha, né, do rebanho ao lado é atacada e não a minha. Ou quando a ovelha do rebanho ao lado, ela adoece e não a minha. Tem aquela assim, por que eu? Por que eu? Né? Nós pensamos. E essa é uma fala do orgulhoso, do vaidoso, em achar que ele não pode ser acometido de uma doença. Então, existe perfeição na Terra? Não. Não tem perfeição aqui. Então, por isso que nós sofremos. É por isso, porque a felicidade ela está atrelada ao grau de perfeição. A minha namorada, né? A Cassiana, minha namorada, ela tem uma amiga, né? Ela morou, na verdade, é uma senhora que ela tem como mãe, até chama ela de mãezinha, né? Minha mãezinha é uma brincadeira, né? Porque é uma amiga. Elas chegaram a morar juntas durante um tempo, quando ela veio aqui para a cidade. E certa vez eu fui lá, conheci a mãezinha, né? Conheci o pessoal. E depois de um tempo, ela não sabia que eu era de outra religião, né? Que eu era espírita. E certa vez a minha namorada foi na missa, né? Que no santuário, na igreja do santuário, que é em Divinópolis. E a mãezinha estava lá. E eu não estava, porque eu estava até numa reunião mediúnica. E a mãezinha perguntou para ela, mas cadê o seu namorado, né? Que menino, tadinho. Ele é magrinho, mas ele é até gente boa. Né? E aí a minha namorada virou para ela e falou assim, ele não veio, né? Não pôde vir, tava numa reunião. E ela virou para minha namorada e perguntou assim, mas ele não é católico, né? Aí ela respondeu assim, né? A minha namorada respondeu, né? Não, ele não é católico. Aí disse que a mãezinha virou para ela e falou assim, nem tudo é perfeito, né, minha filha? Nem tudo é perfeito. Ou seja, nos dizendo que não existe perfeição aqui no planeta. As imperfeições que nós apresentamos. Então, você 922 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta espetacular. Ele fez a felicidade terrestre, ela é relativa à posição de cada um. Aqui está afirmando, o que basta para a felicidade de um constitui desgraça para o outro. Afirmação. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Né? Exemplo, Cruzeiro, segunda divisão. Quantas pessoas ficaram alegres com isso? E quantas pessoas ficaram tristes com isso? Eu sou da turma que fiquei triste. Né? Eu sou da turma que fiquei triste. Então, ou seja, aquilo que acontece... Oi, Jussara, boa noite. Então, aquilo que acontece pode ser motivo para a felicidade de uns, mas pode ser motivo de tristeza para outros. Então, a felicidade ela é relativa. Aqui ele afirmou. Aí agora o Kardec pergunta,
Haverá, contudo, uma forma de felicidade comum a todos? Comum a todas as pessoas? Aí a resposta dos espíritos é espetacular. Eles respondem assim, né? Sim, tem uma felicidade que é comum a todas as pessoas. No campo material, eles dão duas condições para a felicidade que é comum a todos. No campo material, a posse do necessário. E no campo moral, a fé no futuro e consciência tranquila. Então veja bem, quando eles respondem assim para a gente, a felicidade que é inerente a todos, no campo material é a posse do necessário. Eu pergunto para vocês, quem possui apenas o necessário? Dos que estão me ouvindo agora. Qual de nós aqui que possui estritamente apenas o necessário? Já dá para a gente entender por que nós somos infelizes? Começaram já a compreender por que não somos felizes? Porque nós não temos apenas a posse do necessário. Nós ainda digladiamos muito entre aquilo que é supérfluo e aquilo que é necessário. Quantas camisas nós temos? Quanto de alimento nós temos na nossa despensa? Será que nós temos apenas o que é necessário? Então aqui já tira um ponto. Nós já não podemos mais ser felizes nesse grau de felicidade genuína. Porque nós não temos apenas o necessário. Né? Nós ainda não sabemos dosar essa questão da busca de prazer e de felicidade. Porque a busca de prazer está ligada àquilo que é material. E a busca de felicidade está ligada àquilo que é a satisfação da alma. Mas o prazer está ligado à satisfação material. Então, quando os espíritos nos respondem isso, nós temos que fazer uma certa reflexão daquilo que a gente possui. Né? E na segunda parte da resposta é no campo moral. Fé no futuro e consciência tranquila. Fé no futuro. Quantos de nós, às vezes, estamos desesperando nesse momento que a gente está vivendo agora? Que às vezes não conseguimos sair, a gente não consegue enxergar as coisas do plano mais alto. A gente não consegue, a gente tem dificuldades de enxergar as coisas do plano mais alto, para ver o objetivo, o sentido, o propósito daquilo que nós estamos vivenciando. Nós temos essa dificuldade. Então, quando a gente vê aqui, né, um vírus que já cometeu mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, né, os níveis de desencarnações apenas, né, só aumentando, e às vezes nós desesperamos e a gente inicia com ataques de ansiedade, ataques de pânico, medo, porque nos falta a fé no futuro. Porque às vezes a gente não sabe que isso tem um motivo para estar acontecendo. Eu sugiro, né, vão até a Revista Espírita, se não me engano, tá, gente? A de 67, se não me engano, onde o Kardec fala da epidemia das Ilhas de Maurício, né? Simone de Beauvoir, né, a parceira aí do Sartre, Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase que ela diz assim, eu fico com angústia e ansiedade quando eu penso, quando eu me lembro, né, de todos os livros lidos, de todos os filmes vistos, de todas as obras de arte apreciada, quando eu lembro de tudo isso, de toda a cultura que me foi introjetada, e eu penso na morte e depois dela, o nada. Então se angustia. Se eu não vejo a perspectiva do pós, eu me angustio. Mas quando eu sei da vida pós-morte, quando eu sei que tudo tem um objetivo, quando eu sei que nada é por acaso, quando eu sei que as coisas têm uma questão delas estarem acontecendo, a gente se acalma. A gente se acalma. Porque a gente sabe que tudo está no lugar que deveria estar. É claro que nós temos sempre que tentar fazer o melhor. Não é conformismo, isso não é conformismo. Eu gosto muito do Cortella quando ele fala que a diferença do revolucionário e do revoltado, né? Que o revoltado é aquele que vê uma situação errada e fala assim, nossa,
Tem alguma coisa errada aqui. Alguém precisa de fazer alguma coisa. Alguém. Mas o revolucionário diz assim, olha, bacana, tem alguma coisa aqui errada. Eu preciso de fazer alguma coisa. Eu preciso. Então, sim, o entendimento de que se aquilo aconteceu é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu que aquilo acontecesse é porque tem um propósito. E aí, dentro dessas permissões de Deus, daquilo que Ele permitiu que acontecesse, eu sempre tentando fazer o melhor para amenizar a dor e o sofrimento daqueles que estão caminhando junto comigo. Compreendem isso? Então, essa fé no agora. Eu tenho que fazer o melhor agora. Com as condições que eu tenho agora. Então, além da fé no futuro, que nós temos dificuldade de ter, né, eles falam para a gente da consciência tranquila. Consciência tranquila. Nós temos consciência tranquila? É uma questão que a gente se faz. Né? Nós temos consciência tranquila? Vocês estão começando a compreender por que a felicidade é impossível nesse estado onde nós estamos? Boa noite, Rosélis. Vocês estão começando a compreender. Oi, Valéria. Estão começando a compreender por que a felicidade é tão difícil de alcançar? Quem aqui dorme, põe a cabecinha no travesseiro e dorme totalmente tranquilo? Porque eu vou te dizer alguma coisa, e agora o assunto fica sério, né? Viver tranquilo, com a consciência tranquila, num planeta igual ao nosso, onde sabidamente nós temos 2/3 da população abaixo da linha da pobreza, 1/3 da população, quase 1/3 abaixo da linha da miséria, sobrevivem com $30 por mês. Você pega a ONG, né? A ONG Free the Slaves, né? Free the Slaves, essa ONG fala pra gente que nós temos aí em torno de 37 a 40 mil escravos, pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão, só no Brasil, 40 mil pessoas. Então eu te pergunto, se você consegue botar a cabeça no travesseiro e ter consciência totalmente tranquila, vivendo quem precisa de tratamento somos nós quando chegamos nessa tranquilidade de consciência, né? Vivendo num local onde a desigualdade de condições, né? A desigualdade não só social, mas a desigualdade de uma forma geral é tão grande. Então, nós ainda temos dificuldade em ter essa consciência tranquila. É complicado para nós aqui termos essa consciência tranquila. Então, nós estamos vivendo esse momento agora, por exemplo, gente, para tentar ir em busca dessa consciência. Porque o que é consciência tranquila? É você estar tranquilo. Quantos de nós não conseguem estar tranquilo com aquilo que a nossa consciência já assimilou de conhecimento intelectual? Porque nós sabemos o que é o certo a fazer. Nós já sabemos onde o nosso ato fere o outro. Onde uma decisão minha pode ferir e lesar milhões de pessoas. Nós sabemos disso. Nós sabemos quando a gente toma uma decisão dentro de casa que magoa o outro. Nós sabemos quando a gente toma uma decisão com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, que lesa alguém. Todos nós temos isso. Porque o conhecimento intelectual, essa luz, né, que a gente vai conhecendo cada vez mais sobre as coisas, aprendendo sobre as leis naturais, sobre as leis de Deus, é isso que nos indica o caminho certo a seguir. Então, ter consciência tranquila é viver em paz com aquilo que a minha consciência já conseguiu assimilar. Nós temos dificuldade, nós sabemos o que é o correto, mas nós ainda não fazemos. Nós somos capazes, eu gosto de dizer, nós temos uma indiferença moral, a gente é capaz de sentar, assistir um filme,
Eu sou capaz de assistir um filme que mostra uma pessoa com um transtorno mental e me empatizar com ela e chorar, né? Fazer propaganda aí pro Milagre na Cela 7, né? Eu sou capaz de ver isso e empatizar, mas quando eu lido na rua com alguém que tem um transtorno mental, muitas vezes eu distancio, me afasto. Por quê? Porque a minha consciência já sabe o que é certo, mas eu ainda não faço como ela me manda. Compreendem a diferença? Então, só para a gente ver o grau de dificuldade que é a coisa. Um exemplo. Certa vez o Chico virou para o Raul Teixeira e disse assim, Raul, treine a insônia. Treine a insônia. E o Raul Teixeira achou aquilo estranho. E o Raul, mas Chico, treinar a insônia? Como assim? Né? E o Chico virou para o Raul e disse assim, Raul, a gente tem que treinar a insônia, porque na hora que você começar a ouvir o choro daqueles que estão passando fome e sofrendo debaixo da tua janela, você não vai conseguir mais dormir. Então, a caminhada evolutiva é uma caminhada um pouco, digamos, um pouco complicada, no sentido de que cada vez mais que eu adquiro conhecimento, mais a minha consciência me cobra para fazer aquilo que é certo. É isso que ficou simbolizado, por exemplo, na parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele poderia simplesmente ter passado, pegado a pessoa e levado lá pro hotel? Poderia. Mas ele não quis fazer só isso, ele quis fazer mais. Ele deixou dinheiro, ele falou que voltaria depois para saber como é que está. E a ciência que já está nada, mais e mais. Vamos voltar para aquilo que é a essência. A gente tem que ficar cada vez mais isolados, né, no sentido de eu comigo mesmo, para eu começar a ouvir mais a minha essência e aquilo que ela tem para me dizer. Porque é somente assim que eu vou entrar em consonância e em paz com a minha própria consciência. Se não tivesse esses momentos que nos obrigam a ficar parados para entrar em contato conosco mesmo, entende? A gente teria essa dificuldade de ter essa consciência tranquila, porque eu nem saberia o que a minha consciência fala. Entendem como é que funciona o processo evolutivo? Então, eu gosto muito do outro filme, né? Eu já citei ele outras vezes, em algumas postagens, né? Que é o Bird Box. Então, o Bird Box, ele traz uma situação extrema, ficcional, né? Mas ele traz uma situação onde ele nos obriga a ficar dentro de casa. Né? Qual que é a mensagem subliminar daquele filme? É porque eu sou obrigado a ficar dentro de casa com os meus, com os familiares. E lá no filme tem uma agravante que você não pode ir nem pro celular, né? Senão se você vê entre aspas, o bicho lá no celular, você também morre, você também procura o suicídio. Então, ou seja, eu me fecho pro mundo virtual para ficar dentro de casa, com os meus. E olha para você ver, nós estamos vivendo agora um momento nós estamos tendo que voltar para dentro de casa. Para ficar com os nossos e comigo mesmo. O Nietzsche tem uma frase espetacular que ele fala assim, eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque quando nós estamos sozinhos, né, eu tenho medo daquilo que eu vou ouvir de mim mesmo. Então eu procuro me interter socialmente. Isso é Nietzsche dizendo. Porque tem medo de ficar com ele mesmo. E nós hoje estamos sendo obrigados a fazer isso. Então, quando você faz essas duas coisas, no campo material, posse do necessário. No campo moral, fé no futuro e consciência tranquila. Aí a gente vai ter essa felicidade, que é a felicidade que a gente pode alcançar aqui no planeta Terra. É a felicidade que a gente pode alcançar aqui. E é interessante que os espíritos falam assim pra gente, mesmo se você conseguir essas duas felicidades, aqui eu tô falando isso não é para desanimar vocês, viu Ana? Viu, Divino? Não é para desanimar ninguém, tá? Mas tá lá, a felicidade não é deste mundo, do Cardeal Morlot, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala assim, mesmo se você consegue ser feliz na Terra, mesmo se você é esse feliz
celular. Eu vou conectar aqui enquanto a gente conversa, tá? Então, o cardeal Morlot, ele vira pra gente e diz assim, mesmo você tendo essas duas coisas, mesmo assim, aquele que consegue ser um feliz da terra, olha o que ele fala, aquele que consegue ser um feliz da terra, a felicidade é tão efêmera, tão fugaz, tão passageira, que se ela durar anos, meses ou semanas, olha o que ele fala, o restante é só de amargura e decepção. Aí quando a gente ouve isso, pronto, aí que desanima geral. Na verdade, você está num planeta que você veio aqui para lidar com as suas necessidades. A gente tem que lidar com elas com hombridade, com tranquilidade, peito erguido, cabeça erguida. Porque nós temos que lidar com essas imperfeições e fraquezas internas que nós carregamos. Então veja bem, mesmo se você fosse feliz da Terra, ela é tão efêmera que se durar ano, meses ou semanas, o resto é só de amargura e decepção. Porque essa felicidade, como nós entendemos aqui na Terra, né? Essa felicidade, conforme nós entendemos aqui, ainda é uma felicidade um pouco capenga, né? E é uma infelicidade, né, que diz ainda de um espírito ainda indiferente à resolução dos seus conflitos. Então, quanto menos eu entrar em contato comigo mesmo, mais eu tento mostrar para as pessoas que eu sou feliz. Quanto menos eu tento entrar em contato comigo. Essa é a nossa felicidade aqui. É uma felicidade que diz ainda de um espírito que ainda não quer resolver os seus conflitos. Não quer resolver os seus conflitos. Né, Honora? É isso mesmo, felicidade irreal. Né? Felicidade irreal. Uma felicidade que ela acha que gera mais sofrido. Né? Então, neste mundo, onde nós estamos aqui para resolver os conflitos, e é por isso que nós estamos passando por um momento igual esse, né? Porque a Terra está resolvendo os seus conflitos, ou seja, os espíritos que a compõem estão resolvendo os seus conflitos, né? Então, eles ainda não estão resolvidos, e é por isso que a gente sofre aqui. Por isso que a gente ainda não consegue ser feliz aqui. Né? Então Jesus, eu gosto muito de uma frase, de uma conversa, né, que Jesus teve com Nicodemos. Desculpa, essa foi outra. Que Jesus teve com Pilatos. Jesus foi entregue, Jesus está conversando com Pilatos, é uma frase que ele fala, e muitos de nós enganamos, né? A gente acha que foi Jesus que falou, por exemplo, a felicidade não é deste mundo. Não foi ele que disse. Ele disse uma frase semelhante, né? Então, Jesus está conversando com Pilatos, e Pilatos vira para ele e fala assim, mas você é o rei dos judeus? Né? Você é o rei dos judeus? E Jesus responde para Pilatos assim, você diz isso por você mesmo ou porque outras pessoas te disseram? Jesus, né, faz aqui uma retórica, e ele responde perguntando, né, você fala isso por você mesmo ou porque outras pessoas te falaram? E Pilatos vira para Jesus e fala assim, rapazinho, olha o jeito que você me responde. Pilatos vira para Jesus e fala assim, você não sabe que eu tenho o poder de te mandar soltar ou de te mandar prender? Olha a resposta de Pilatos. Aí Jesus vira para ele, e a resposta de Jesus que Pilatos diz assim, meu reino não é deste mundo. Essa é a frase que Jesus diz. O meu reino não é deste mundo. Só que quando Jesus fala isso para Pilatos, deixa eu contar para vocês uma situação. Os fariseus, os hebreus, de uma forma geral, né, os judeus, eles ouvem o Velho Testamento desde quando eles nascem. Desde quando eles nascem. Eles vão repetindo, todas as noites eles ouvem um pouco do Velho Testamento. Quando eles chegam ali na idade de mais ou menos 13 anos, né, que é onde eles têm o Bar Mitzvah, né, eles têm provas orais e eles têm quase que recitar todo o Velho Testamento.
Eles têm que recitar quase que do Velho Testamento. Isso quando eles chegam com 13 anos de idade. Então, ou seja, os hebreus, eles sabem o Velho Testamento de trás para frente, da frente para trás, de tudo quanto é jeito. Então, quando Jesus vira e diz assim, no meio de todas aquelas pessoas, e no meio dos fariseus, ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Jennifer, boa noite. O meu reino não é deste mundo. Ele está virando para Pilatos e está falando o seguinte, ele está aclamando na memória daqueles hebreus a fala de Salomão. Porque Salomão sim é que diz, a felicidade não é deste mundo. E Jesus fala assim, o meu reino não é deste mundo. Ele faz uma analogia aqui, porque quando ele fala isso, ele sabe que todo mundo tinha pegado a referência. Ele sabia que todo mundo ia pegar a referência. Todo mundo sabia que ele falava que dando um recadinho em segunda mão, né? Indireto. É uma indireta. Aqui Jesus joga uma indireta. Né? Jesus também jogava indireta. Ele jogou uma indireta para Pilatos. E ele fala assim, meu reino não é deste mundo. Eu estou querendo que você lembre, Pilatos, na sua cabeça, do Salomão. Cadê Salomão com toda a sua glória? Cadê Salomão com toda a sua pompa? Cadê Salomão com toda a sua riqueza? Passou. Passou. Então, mesmo Salomão, com toda a riqueza e toda a glória, um homem mais rico da Babilônia, mesmo ele disse isso, a felicidade não existe nunca, porque a felicidade não estava nisso. Então, é como se Jesus indiretamente virasse para Pilatos e falasse assim, Pilatos, não se envaideça por causa da posição de governador que você está nesse momento, porque ela é passageira, porque ela voa. Porque na hora que você piscar os olhos, Pilatos, você já não é governador mais. Você já não tem mais posição de destaque. Você já não tem mais posição de mando. E depois? Então, Pilatos, desce. Desce do palanque. Desce do pedestal. Todos sabem que eu vi pegar todos sabem. Ele está dizendo, mais calma. Porque existe uma vaidade, né, daqueles que acham que os títulos materiais, eles são maior do que os títulos morais. Tem gente que acha que o patrimônio material é maior do que o patrimônio moral. Ah, meu amigo, vai ser uma desilusão. Vai ser um desencanto. E nós temos momentos da nossa vida que vão nos ajudando a compreender isso. Gente, olha o que nós estamos passando agora. Às vezes a pessoa pode ter todo o recurso, pode ter convênio, pode ter tudo quanto há à sua disposição. Se um sistema de saúde entra em colapso, por exemplo, já não vale mais isso, já não tem mais, porque não tem condições, porque iguala. Entendem? Iguala. Então é isso que Jesus está querendo que Pilatos compreenda. Pilatos, desce do pedestal, porque nós somos todos iguais por aqui. Nós somos todos iguais por aqui. Jesus estava fazendo essa referência para ele. Então, né, já começando aí, já está terminando aí, né, meus 40 minutos, 45 minutos, né, Divino? Vai fazer alguma pergunta que a gente está falando, a gente vai né? Todos somos um só, né? Todos um só num mesmo momento, né? E é isso mesmo, Jennifer, é isso mesmo, né? E esse momento vem nos dizer isso, né? Esse momento que nós estamos passando, que não é castigo de Deus, né, gente? O vírus está aí fazendo o que ele tem que fazer, né? Ele nem sabe o que ele está fazendo, ele não tem consciência de si, né? Essa consequência nós é que temos que lidar com ela. E isso vem para nos trazer essas interpretações e fazer com que a gente ressignifique e tire esses significados, né? Então, esse é um momento
onde a gente tem que ter essa coragem para ter essas três coisas, para a gente ter essa felicidade. Posse do necessário, tá vendo? Agora todo mundo dentro de casa, né, já não vale mais eu acumular as coisas de uma maneira exorbitante, né? Só posse do necessário, eu preciso só de estar ali, só do afeto, da troca, né? Então, posse do necessário, fé no futuro e consciência tranquila. Consciência tranquila, que é o que mais nos pega, que é onde a gente tem mais dificuldade, né? O espírito, na sua caminhada evolutiva, ele vai vivendo e muitas vezes ele se constrange, né? Nós temos dificuldade de ficar dentro de casa, dentro da família, né? E então olhar para o outro às vezes me constrange porque ele me dá um feedback de que eu ainda não tenho a minha consciência tranquila, né? Por isso que é difícil, porque a gente sofre. Então nós estamos passando por esse momento onde nós estamos sendo chamados a reparar essas situações para que cada vez mais nós tenhamos menos constrangimentos ao encarar as pessoas que caminham conosco no nosso dia a dia. E isso exige coragem de fazer o bem sempre, mesmo sabendo que às vezes você vai fazer o bem com uma pessoa que futuramente pode vir a te fazer mal. Mas mesmo assim você escolhe fazer o bem. Exige coragem. Exige coragem do espírito, ter a consciência tranquila. No mundo como nós vivemos, ter a consciência tranquila, meu amigo, exige você tomar partido. No sentido, tomar partido que eu falo, tá, gente? Não me entendam mal. Você se posicionar. Você se posicionar. Mas Jesus, ele dizia que aquele que for burro, né, ele mesmo vai vomitar da própria boca. Então, ou seja, nós estamos sendo chamados. Então, quando eu tiver capacidade para, mesmo sabendo de todos os malefícios secundários que eu possa vir a ter coragem para fazer aquilo que a minha consciência fala que é o certo a fazer. E nós espíritas, nesse momento, né, nós estamos sendo chamados a dar esse exemplo. Você que está me ouvindo, para você mesmo que eu estou falando. Nós estamos sendo chamados a dar esse exemplo agora. O Paulo, quando ele manda uma carta para os Hebreus, ele diz assim: de vós, amados, nós esperamos coisas melhores. De vós nós esperamos coisas melhores. E a mesma coisa a gente fala hoje para nós espíritas, né? E para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Não só o espírita, todo aquele que está no seu segmento religioso, né? No catolicismo, no protestantismo, no ateísmo, seja onde for, né? A gente repete, né? De vós nós esperamos coisas melhores, então sejamos melhores. E quem sabe a gente vai ter um pouquinho de felicidade nessa vida, né? Gente, eu agradeço do fundo do coração, né? Que a gente fez com a minha primeira live, o vídeo, agradeço ao Filmi, né? O Divino está colocando aqui, né? Jesus lhe abençoe, te ilumine sempre, em nome do núcleo, caminho da luz, nosso muito obrigado. Né? E eu que agradeço, viu, Divino? Agradeço todos aí de Filmi por me acompanhar nesses breves momentos, né, que nós tivemos. E espero que a gente possa continuar conversando, né? Continuar conversando aí e passar por esse momento tranquilo, né? Sendo uma base de tranquilidade, de fé, para aquelas pessoas que caminham com a gente. Agradeço demais da conta e um beijão no coração de todo mundo aí em Piumhi. Até uma próxima.